Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 1. Na aula de hoje a gente vai aprender a calcular a área entre duas curvas. Preparados? Então vamos para a aula. Então a gente vai aplicar o conceito de integral definida para o cálculo de áreas. Só que a gente já viu que a própria definição da integral definida é a área entre uma curva e o eixo x. Agora a gente vai olhar a área entre duas curvas, entre uma curva f e uma curva g. Então, para isso, a gente vai ilustrar a situação em que a f está acima da g dentro desse intervalo entre a e b, onde é delimitado a superfície. Então, a gente quer definir qual é essa área total aqui, ó, desde aqui tudo, né? Aqui, essa parte toda aqui. Eu não vou riscar porque senão vai ficar muito confuso, mas tudo isso até aqui. Então, a gente tem essa delimitação. Para isso, a gente vai ver novamente a mesma ideia que a gente fez para a integral definida antes, é dividir em retângulos. Só que agora a gente vai ver que esse retângulo, ele tem, além da base, que é o ΔX, que depende do número de retângulos que a gente está usando, como b menos a sobre n, a gente tem a altura desse retângulo. Só que a altura desse retângulo, ela vai ser a altura do retângulo da f aqui, e aí a gente está olhando o x e asterisco, que é um ponto amostral arbitrário aqui entre o intervalo que delimita essa faixa que a gente está analisando, essa iésima faixa. Então aqui a gente tem o iésimo ponto e a gente mede a altura como sendo aqui, olha, para cima a gente tem a f aplicada no ponto amostral xi asterisco, e aqui a gente tem a g. Só que aqui tem um detalhe, a g é negativa, então a gente vai ter menos a g aqui, ó. Então, na verdade, a gente tem a f menos a g, ok? Se a gente pegasse nesse ponto aqui, ó, a gente pegaria a f menos a g. Então é sempre a f menos a g, ok? A altura do retângulo é sempre a f menos a g. Então, a aproximação da área para n retângulos, se a gente divide em 10 retângulos, se a gente divide em 20 retângulos, se a gente divide em n retângulos, sempre vai ser a soma da área de cada retângulo, né? Dos iésimos retângulos. Então, eu vou destacar aqui, ó, que a aproximação da área, ela vai ser dada pelo somatório de igual a 1 até n, e aí, quem que é a altura? É a diferença das duas funções. Antes a gente só tinha f e a g era zero, né? Então agora a gente tem a diferença das duas vezes o ΔX, que o ΔX é esse aqui, ó. É b menos a dividido pelo número de retângulos que a gente está dividindo. Agora, no limite em que esse n vai a infinito, a gente tem a área propriamente dita. Então a área é definida como o limite de n indo a infinito da soma, que essa soma é o que a gente conhece como soma de Riemann, né? Quem assistiu a aula passada sabe o problemão que é calcular essa soma, depois do limite ainda. Então, soma de Riemann, tá? Para n termos. A soma de Riemann pode ser para quantos? Para 2, para 3, para 4, para n. E aí no limite em que a gente pega o n indo a infinito da soma de Riemann, a gente tem exatamente a área. Porque daí a gente está dividindo em infinitas faixas, e aí a soma da área dessas infinitas faixas de tamanho infinitesimal, né? Porque daí o ΔX tende a zero, né? A gente está dividindo por um número muito grande, o ΔX tende a zero, e aí a gente tem exatamente a área, tá? Só que a gente sabe que essa soma, esse limite de n indo a infinito da soma aqui, a gente pode representar ela como uma integral definida. Então, para a gente representar ela como uma integral definida, antes eu vou fazer a definição. Eu vou fazer o seguinte, ó. A é a área, né? Se a gente quer calcular a área A da região limitada pelas curvas y2 e y1, sendo que a y2 é a f de x, e a y1 é a g de x. Pode ter a forma que for. E pelas retas x igual a A e x igual a B. Então a gente tem todos os limites, né?
superior e inferior e esquerda e direita. Onde a F e a G são contínuas e a F é maior do que a G dentro desse intervalo. Então, a área... Bom, vai ficar apertado escrever aqui. Eu vou escrever aqui, ó. A área pode ser calculada como a integral de A até B da F de x menos a G de x, fecho o colchetes aqui, dx. Ok? Então, essa é a fórmula, assim por dizer, que a gente vai usar para calcular a área entre duas curvas. A gente simplesmente vai colocar no integrando a diferença entre as duas. A gente pega a de cima menos a de baixo. Ok? E é isso que a gente vai fazer. Então, basicamente o que a gente tem é a área da curva F menos a área da curva G. Ok? Então agora a gente tem dois exemplos que pedem para a gente determinar qual é a área da região que ela é delimitada por duas funções. Aqui, bom, vamos começar pela esquerda, em que a gente tem as seguintes funções. A gente tem a y igual a e na x por cima, e abaixo a gente tem o y igual a x entre x igual a 0 e x igual a 1. Então a gente já tem aqui os limites de integração em x. Como é que a gente vai calcular essa área? A gente vai calcular a área pela integral dos limites em x, que é 0 a 1. E aí, quem que é a função de cima? É o e na x. Menos quem é a função de baixo? É o x. E aí a gente vai integrar em dx. Como é que a gente resolve essa integral? Bom, a gente já sabe, pelo teorema fundamental do cálculo, que a gente vai colocar a primitiva dessa diferença, que a primitiva da diferença é a diferença das primitivas. Então a gente tem a primitiva de e na x é e na x. E a primitiva de x, então a gente vai por menos x ao quadrado sobre 2, que é quem a gente precisa derivar para obter o x. E aí isso daqui, ó, é a primitiva daquela diferença entre funções. Aí a gente vai aplicar no limite inferior, que é 0, e no limite superior, que é 1. Ok? Então, no limite superior, a gente vai ter e na 1, que é o próprio e, menos 1 ao quadrado sobre 2. Menos isso daqui no limite inferior, que é e na 0, menos 0 ao quadrado sobre 2. Só que isso aqui é 0, isso aqui é 1, isso daqui é menos 1 meio. Então a gente tem, na verdade, e menos 1 meio menos 1. Então a gente tem e menos 1,5. Então esta é a área. É e menos 1,5. Ok? Então é isso daqui. Se a gente fizer... Vejam como é simples, né? A gente, com o teorema fundamental do cálculo, as coisas ficam muito simples. Agora, um outro exemplo aqui é para a gente calcular a área da região delimitada. Agora são outras funções. A gente tem o y igual a x ao quadrado e o y igual a 2x menos x ao quadrado. Nesse problema, ele não está nos dando os limites em x. Só que a gente, pela forma do gráfico, a gente vê que são duas funções que se encontram tanto em 0, 0 quanto em 1, 1. Tá, bom, eu sei porque eu desenhei aqui, tá? Mas digamos que a gente não saiba aonde elas se encontram. Digamos que o problema deu assim, sem o gráfico, e ele quer que a gente... eu não deixei para desenhar o gráfico aqui gravando, porque eu com certeza não ia acertar ou ia demorar um tempão. Demora um tempão fazendo esses gráficos. Então é melhor eu não gravar. Então o que acontece se você não tem esse gráfico? Você tem duas funções e você não tem o limite de x, ela vai de x igual a um valor até outro. Então a gente já supõe, a gente vai olhar onde essas funções se cruzam. Porque se elas não se cruzarem, se elas forem abertas, a área é infinita, não tem como a gente calcular. Então a gente já imagina que quem criou o problema supôs que essas funções
elas se encontram. Então a gente vai ver aonde que elas se encontram, porque a gente precisa dos limites de integração. Então essa daqui a gente sabe que é de 0 a 1, mas como é que a gente obtém esse 0 a 1? Então a gente vai ver os limites de integração, né? Então, ó, os limites de integração, eles vão acontecer quando, digamos que isso daqui seja y2 e essa y1. É quando a gente vai obter o x dos limites de integração quando y1 é igual ao y2. Tá? Ou seja, quando as curvas se encontram. Tá? Então, quando que o y1 é igual ao y2? Quando 2x menos x ao quadrado, poderia ter feito ao contrário também, é igual a x ao quadrado. Isso aqui vai acontecer, olha só, quando 2x, aqui ó, quando 2x for igual a 2x ao quadrado. Porque daí eu passo isso aqui para o lado direito e fica 2x ao quadrado. Então, olha só, a gente tem quando x ao quadrado é igual a x. X ao quadrado é igual a x. Isso vai acontecer quando x é igual a 0, ok? E a gente ainda pode dividir tudo aqui e ver que também acontece quando x é igual a 1. Tá? Então, quando x é igual a 0, a gente tem 0 igual a 0, ou 1 ao quadrado igual a 1. Beleza? Então, aqui estão os dois limites de integração. Então, esses aqui são os limites de integração. Em x. Ok, agora a área ela vai ser a integral de 0 até 1, porque são os limites, de quem? Quem que é a função que está por cima? Nesse intervalo é o 2x menos x ao quadrado. Então ele é o 2x menos x ao quadrado menos a função que está por baixo, que é o x ao quadrado. Dx. Ok? Então é a de cima menos a de baixo. E se a gente inverter, professor? Bah, eu não sei, eu inverti. Se você inverter, o teu resultado vai ser uma área negativa. E aí você vai saber que inverteu. Ok? Porque daí você vai ter feito o contrário aqui e isso é menos a área, menos a área correta. Quando a gente faz de forma correta, a gente pega a função de cima menos a função de baixo, isso vai dar uma área positiva. Então a gente vai desenvolver essa conta aqui, a gente fica com a integral de 0 a 1, e aí quem que é o nosso integrando? É o 2x menos 2x ao quadrado dx. Esse 2 a gente pode tirar em evidência e fazer as primitivas de x menos x ao quadrado, ou a gente pode trabalhar com o 2 ali, tanto faz. Eu vou tirar em evidência ele aqui. E aí a gente vai escrever quem é a primitiva do x. É o x ao quadrado sobre 2. Quem é a primitiva do x ao quadrado? É o x ao cubo sobre 3. Quem são os limites de integração? De 0 a 1. Então a gente pega o 2, ele está multiplicando essa x ao quadrado sobre 2 menos x ao cubo sobre 3, no limite superior, ele fica 1 meio menos, fica 1 ao quadrado sobre 2 menos 1 ao cubo sobre 3, que é 1 meio menos 1 terço. Aqui. E menos, no limite inferior, isso daqui vai dar 0. O 2 está multiplicando tudo, né? Aqui no limite superior, no limite inferior. Então a gente tem 1 meio menos 1 terço, vezes 2. Isso daqui vai dar 2 meios menos 2 terços, né? Que fica igual a 1 terço. Portanto, a área, essa aqui é 1 terço.
a área vai ser igual a 1/3. Beleza? Então é isso que a gente precisa fazer para calcular a área entre duas curvas. Eu acho que 2 exemplos muito ilustrativos e vejam como não é nada muito difícil de fazer. Bom, esse exemplo é um pouquinho mais complicado porque daí a gente tem, ele pede para a gente encontrar a área delimitada pelas funções seno de x, cosseno de x entre x igual a 0 e x igual a π sobre 2. De fato, o que acontece é que essas funções se cruzam. A gente tem aqui o seno de x, né? Que ela está por baixo até π sobre 4 e depois ela fica por cima até π sobre 2. E depois aqui a gente tem a cosseno de x que está por cima e depois fica por baixo. Então, de fato, essa área ela vai ser calculada como a integral de 0 até π sobre 2, ok? Como o módulo do cosseno de x menos seno de x, um dx. E isso aqui pode ser separado como a área 1 mais a área 2. Ok? É um módulo porque pra gente, senão uma área, você vê que até tem uma simetria aqui. Se a gente calcula sem o módulo, uma área vai dar menos a outra e isso daqui vai anular, vai dar 0. E a gente sabe que a gente está olhando que a área não é 0, ok? Então a gente precisa tomar cuidado para separar essas duas áreas. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai calcular a integral de 0 a π sobre 4. Entre 0 e π sobre 4, o nosso módulo do cosseno de x menos seno de x, ele é o próprio cosseno menos o seno, porque o cosseno é maior. Então, a gente tem o cosseno de x menos o seno de x, dx. Só que daí depois, a área 2, a gente vai calcular como a integral de π sobre 4 até π sobre 2. Daí agora a gente inverte, a gente põe o seno menos o cosseno. Em dx. Ok, agora a gente vai fazer as primitivas, porque afinal de contas, para a gente poder usar o teorema fundamental do cálculo, a gente vai ter que fazer quem que é a primitiva do cosseno de x menos seno de x. Então a gente vai lá, a primitiva do cosseno é o seno. E a primitiva do seno é menos o cosseno, então esse menos vai ficar mais cosseno. E aí a gente vai aplicar nos limites de integração. Essa integral que representa a área 1, ela vai de 0 a π sobre 4. Aí a gente soma com, agora a gente pega a primitiva do seno é menos o cosseno. Aqui ele mudou de sinal, mas aqui não. Aqui também, né? Mas aqui ele vai ficar menos o cosseno de x. E aí a primitiva do cosseno é menos o seno. Só que os limites de integração aqui são diferentes. Aqui a gente vai de π sobre 4 até π sobre 2. Então assim a gente tem que a área, ela é, olha só, a gente vai pegar esse primeiro termo, a gente tem o seno de π sobre 4 mais o cosseno de π sobre 4, que é essa primitiva aplicada no limite superior. Aí a gente faz menos ela aplicada no limite inferior. Então, tudo isso daqui, então esses dois termos aqui são ainda da área 1, né? Do A1 aqui, ó. Então a gente tem o seno de 0 mais o cosseno de 0. Aí a gente vai fazer mais, aí a gente vai pegar esse menos cosseno menos seno e aplicar no limite superior. Então a gente fica com menos cosseno de π sobre 2, que é o limite superior, menos o seno. Eu poderia ter posto o sinal para frente, mas não. Eu acho que até para fins didáticos a gente segue aqui. π sobre 2.
Aí eu vou ter menos, só que aqui a gente tem que tomar cuidado, ó, porque é menos o menos cosseno, só que de quem? Do π sobre 4. Aqui tem que tomar cuidado depois na hora de trabalhar esses sinais, e aqui menos o seno de π sobre 4. Então a gente tem todos esses termos aqui. Como é que vai ficar tudo isso aqui? Então a área vai ficar, como é que é o seno de π sobre 4? É raiz de 2 sobre 2, ou 1 sobre raiz de 2. Mais o cosseno de π sobre 4, que é também raiz de 2 sobre 2. É exatamente no ponto onde eles se cruzam aqui. Aí a gente vai fazer menos o seno de 0 é 0, menos o cosseno de 0, que é 1. Tá? Esse menos vem aqui para frente. Aí aqui ó, a gente tem menos o cosseno de π sobre 2, que é 0. Então a gente tem menos 0 aqui. E aqui menos o seno de π sobre 2, que é 1. Aí a gente segue aqui ó, com menos vai dar mais. Tá? Aqui, até eu vou passar esses dois aqui para baixo. Tá? Daí a gente coloca aqui. Esses aqui são os termos da área 1, né? E agora eu vou fazer os termos da área 2. Aqui é menos cosseno, aqui é menos 0, aqui é menos 1. Aqui da área 2, ok? Aí a gente tem menos com menos vai dar mais o cosseno de π sobre 4, que é a raiz de 2 sobre 2, ok? E aqui menos com menos vai dar mais raiz de 2 sobre 2 de novo. Aqui a gente pode identificar aqui como sendo a área desse A1 aqui. E aqui a gente identifica a área do A2. Então vou colocar mais. Claro que aqui o 0 ele está mais atrapalhando do que ajudando aqui. Então, finalmente, a gente tem o que? Ó? A gente tem a área como sendo aqui raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 é raiz de 2, certo? Então a gente tem raiz de 2 menos 1, que é uma das áreas, e a gente tem mais a mesma coisa, raiz de 2 menos 1. Então a gente vê que a gente poderia ter, como há assimetria, a gente poderia ter calculado a área de um dos lados e multiplicado por 2, certo? Isso daqui é 2 vezes raiz de 2 menos 1. Né? Então a gente poderia ter calculado a integral de 0 a π sobre 4 multiplicado por 2. Tá? Mas finalmente a gente tem, porque afinal esse raiz de 2 menos 1 é a raiz de 0, é a integral de 0 a π sobre 4 da função, certo? Ó, ela vem daqui e vem daqui, ó, raiz de 2 menos 1. Então a gente vai ter que a área ela é 2 raiz de 2 menos 2. Ok? Então essa daqui, que eu vou anotar aqui que ela poderia ser calculada como 2 vezes a integral de 0 a π sobre 4 do cosseno de x menos o seno de x dx. E agora, pessoal, esse exemplo a gente vai calcular uma área que a gente vai ver que as funções elas estão em y, né? Então a gente tem a área delimitada pela y igual a x menos 1 e pela parábola y ao quadrado igual a 2x mais 6. E agora, como é que a gente faz? Bom, a gente estava vendo funções que a gente tinha uma em cima e uma embaixo e os limites de integração eles eram desde um x inicial até um x final. Só que agora a gente vê que não é mais conveniente fazer isso. É muito mais conveniente a gente pensar nela invertida. A gente está fazendo um x, uma função da direita, que é o y igual a x menos 1, menos a função da esquerda e integrar variando desde um limite daqui de um y menor até um y maior.
E aí a questão é, como é que a gente acha esses limites? Aqui eu já estou apontando que é menos 2 e 4, mas como a gente acha esses valores para ser os nossos limites de integração e a gente vai integrar em dy? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai encontrar quem que em vez de a gente fazer o y em função de x, a gente vai fazer o x em função de y, porque é muito mais conveniente para a gente. A gente vai escrever o x da direita, que eu vou chamar de x2, ele vai ser essa reta. Então ele é o y mais 1. Ok? E quem que é o x da esquerda, que é o x1? A gente vai ter 1 meio de y ao quadrado menos 3. Menos 6 sobre 2, né? Menos 3. Então, olha só, em vez de a gente fazer o y em função de x, a gente vai inverter e vai fazer o x em função de y. E a gente vai ver quando essas duas funções se encontram. Como? Fazendo o x2 igual ao x1. Então, a gente vai fazer isso em 1 meio de... Elas vão se encontrar em 1 meio de y ao quadrado menos 3 igual a y mais 1. Então, essas duas funções vão ser iguais, esse ponto, e a gente está interessado em qual y que elas vão se encontrar. Então, a gente vê que aqui a gente tem uma função de segundo grau, ela é 1 meio de y ao quadrado menos y menos 2 igual a 0. E aí a gente vai resolver essa função aqui, a gente pode ver por Bhaskara ou por qualquer técnica que vocês preferirem. E aí a gente resolve isso aqui e vê que isso daqui vai ser válido quando o y for igual a menos 2 e quando o y for igual a mais 4. Então aqui são os nossos limites de integração e a gente obtém resolvendo essa equação de segundo grau aqui para o y. Ok? Então, a nossa área a gente vai calcular da seguinte maneira. A gente vai integrar agora de menos 2 até 4. E aí, quem vão ser as nossas funções? A gente tem a y da direita, que é o x da direita, né? Que é o y mais 1. Menos a função da esquerda. Tá? Então, a gente está olhando nesse sentido aqui, ó. Acho que essas linhas ajudam a gente ver que é a da direita menos a da esquerda. E a da esquerda, ela é o y ao quadrado, 1 meio de y ao quadrado, ou y ao quadrado sobre 2, né? Menos 3. E agora a gente está integrando em dy, porque a gente está pegando intervalos, né, de dy. Então, é isso que a gente faz quando inverte. É muito mais conveniente do que a gente separar. Porque, olha só, por exemplo, a gente teria que calcular a integral em x aqui, a função de baixo seria essa daqui, a função de cima seria aquela, e aqui muda. Então, é muito complicado a gente dividir isso daqui em duas partes. Tá? Vai dar muito mais trabalho, inclusive eu desafio vocês a fazerem essa conta separando, integrando em x, ok? O que a gente segue aqui é agora o processo normal, né? Essa integral aqui, ó, a gente vai rearranjar os termos e a gente vai ter aqui, ó, o menos 1 meio do y ao quadrado. Aí a gente tem aqui mais o y. E aqui a gente tem menos com menos dá mais 3, mais 1 vai dar 4. Então, mais 4. Aí os termos dessa forma a gente consegue ver direitinho. O processo de achar a primitiva, não importa se é em x, se é em y, se é em t, se é em r, se é em w. A gente vai escrever a primitiva como menos 1 meio. Aí a gente tem o y ao cubo sobre 3. Aí a gente tem a primitiva do y, que é o y ao quadrado,
sobre 2 e a primitiva de uma constante que é a constante vezes o y. E aí a gente aplica no limite superior, que é 4, e no inferior, que é menos 2. Aí a gente vai ter isso daqui, ó. No limite superior vai ser menos 1/6 de 4 ao cubo, mais 1/2 de 4 ao quadrado, mais 4 vezes 4, isso aqui no limite superior. Aí tudo isso daqui a gente vai tirar menos. Agora a gente tem menos 1/6. E aqui a gente tem menos 2 ao cubo. Aí a gente tem mais 1/2. Daí a gente põe menos 2 ao quadrado. E a gente tem mais 4 vezes menos 2. Ok? E agora a gente vai ter que trabalhar termo a termo, né? Podemos reorganizar e calcular tudo isso aqui, que vai nos dar aqui, ó, menos 1/6 de 4 ao cubo é 64. Aí a gente tem aqui 4 ao quadrado dá 16, dividido por 2 dá 8. Aqui a gente fica com mais 16. Aí a gente fica com menos com menos dá mais, só que esse menos, como o expoente é ímpar, vai dar menos. Então a gente fica com 2 ao cubo sobre 6. A gente tem 8/6, que é 4/3. Aí a gente tem aqui menos, esse menos ao quadrado vai ficar positivo, mas esse menos na frente vai permanecer. Então a gente vai ter aqui 2 ao quadrado dá 4, sobre 2 dá 2. E aqui a gente fica com menos vai dar mais 8. Ok? E aí, no final, a gente soma tudo isso daqui, a gente vai ter a área, tá? Faz toda essa conta aqui e vai dar igual a 18. Então lembrem que a área, ela vai ser um número, tá? A integral definida, ela sempre vai ser um número. E aqui, com esse exemplo, a gente vai encerrando o cálculo das áreas, a aplicação da integral para o cálculo das áreas, e a gente viu que a gente pode fazer tanto integrando em x, né, variando em x quando a função de cima menos a de baixo, quanto variando em y quando a gente tem a função da direita menos da esquerda, como é conveniente nesse caso aqui. Então na aula de hoje a gente aprendeu como a gente calcula a área entre duas curvas. E na próxima aula a gente vai começar a aprender técnicas de integração, começando pelo produto de funções trigonométricas. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que tiver oportunidade, ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também vai aprender. Então com isso a gente vai encerrar nossa aula. Um forte abraço para vocês e até a próxima.